Olá, meus amigos do mundo da origem emocional dos sintomas, estamos aqui na gravação, então, do podcast Vá na Origem. Meu nome é Ivan Bonaldo. E eu sou a Maísa. Então, estamos aqui agora contratada a Maísa para estar junto com a gente aqui sempre para ter uma grande troca aqui de conteúdo, de informações para você. E a Maísa está pegando algumas perguntas aí do pessoal e algumas perguntas que ela teve também quando ela iniciou a estudar um pouquinho esse contexto da origem emocional dos sintomas, para que você também consiga entender quais foram as dificuldades nossas, né, do nosso começo, e talvez com as nossas dificuldades e o que a gente usou para que isso saísse daquela dificuldade, a gente conseguisse progredir, conseguisse ter melhoras no nosso quadro de atendimento, para que você também consiga ter essa evolução e consiga ter mais resultados no seu atendimento. O podcast de hoje nós vamos falar por que alguns sintomas aparecem na fase de estresse e outros sintomas aparecem na fase pós-estresse. Por que isso, né? Tem tanto paciente que fala assim, eu tô relaxado, eu estava relaxado, estava viajando e de repente eu tive sintoma. Ou, eu estava tranquilo, eu estava em estresse a semana passada, agora quando eu estou melhor, agora começou a aparecer sintomas. Aparece isso no consultório? Na verdade, a maioria dos pacientes procura a gente com algum tipo de sintoma, né, que está incomodando muito, e a gente vai buscar, na verdade, ele já está nessa fase de pós-estresse. Muitas vezes o incômodo, o estresse já passou, aquele conflito já passou, mas ele ainda tem sintomas que incomodam e precisam ser tratados, né, Ivan? Com certeza. Até porque, nós vamos falar um pouco mais a fundo hoje, não quer dizer que a pessoa saiu do estresse, que necessariamente ela saiu do conflito. Acabou o problema. Não acabou totalmente, né? Porque ela pode reativar a situação, ela pode ter um trilho do conflito, que ela pode reacender aquela lembrança daquilo que aconteceu e ficar sempre no que nós chamamos, então, que o Dr. Hammer chamou nas leis biológicas, de conflito ativo ou conflito em balanço. O conflito ativo, o PCL, em balanço, que é sempre essa retomada. É como um balanço mesmo, né? Eu vou para a fase de resolução, volto para a fase de estresse, né? Então, eu vou e volto várias vezes e isso acaba fazendo com que a pessoa, então, não saia completamente do padrão conflitivo, né? E o que era a maior dificuldade, assim, que você encontrava ou que você viu as pessoas perguntando, assim, com relação a esse contexto, Maísa? A maior dúvida realmente é porque eu saio e o porquê que eu posso retomar mesmo essa questão dos sintomas. E a gente começa a entender, estudando, né, Ivan, a questão que é o nosso sistema nervoso que manda nessa questão. Então não é nada, porque tinha que ser assim. Não, gente, o sistema nervoso está ali e ele tem as duas fases que ele consegue te trazer para o momento do sintoma, que é um pós-conflito, mas que se aquilo ali não tiver sido resolvido, ele volta para outra fase do sistema nervoso, que acho que é isso que a gente queria até entender melhor, Ivan, a questão de por que ele se comporta dessa forma, por que o corpo tem que se desenvolver dessa forma e, de certa forma, encontrar a proteção, para que eu vá e eu volto assim que eu precisar. Por que eu preciso estar nessas duas? Por que eu vou e volto? E o paciente quer saber por que ele não melhora totalmente disso. Sempre tem que estar voltando. O que nós precisamos ir é do básico. Então, vamos começar o entendimento da origem, né? Por que um conflito acontece ou que tipo de conflitos acabam gravando, então, para aquele paciente ter um sintoma. Então, sempre para desencadear um conflito, para desencadear um sintoma, na verdade, é preciso ter um trauma. O que é um trauma? O que nós podemos ver? Um trauma é algo que foi vivido de uma forma dramática, ali, inesperada, e vivido no isolamento. Então, eu me senti às vezes paralisado, petrificado com relação a uma notícia que eu recebi, uma situação que aconteceu, algum perigo que eu vivenciei, uma preocupação perante algo que está por vir. Então essa relação de insegurança, preocupação, medo perante algo faz com que eu trave em uma situação. O que se fala muito é da inibição da ação, né? E o que é a inibição da ação? Quando nós estamos paralisados, sem reagir, sem atacar ou sem poder fugir, eu estou numa inibição, eu não tenho ação.
Então isso no mundo animal é perigoso, porque se tem um lobo vindo me atacar e eu sou um coelhinho, por exemplo, né, eu tenho que correr, porque se eu não correr para a toca eu vou morrer. Então eu tenho que ter uma ação porque é um meio de sobrevivência. Então o que a gente fala é, perante a evolução das espécies, nós trazemos um contexto biológico de que temos que sobreviver. Então o nosso corpo ele já tem instalado dentro dele um processo, né, biológico de sobrevivência. E o corpo vai trabalhar da melhor maneira possível para que ocorra a sobrevivência. Por mais que seja de uma forma que a gente não goste. Eu nem queria ter aquela dor, eu nem queria ter aquele sintoma. Mas pro teu corpo, ele entendeu que aquilo foi necessário. Mas por que então foi necessário? Por quê? Eu desenhei aqui para quem está vendo, né? Mas para quem está ouvindo eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, na fase normal do dia e noite, nós temos uma ondulação de fase de dia, que eu tenho que estar um pouco mais alerta para fazer as atividades do dia a dia, para solucionar os problemas, para resolver as situações, então eu tenho que estar desperto. Então, olho ligado. Durante a noite, eu tenho uma fase do sistema parasimpático de relaxamento, onde que aí nesse momento eu vou descansar, vou dormir, repor energia, meu organismo vai se reestruturar para que daí no outro dia eu consiga estar ativo de novo. Então precisa ver essa reparação. Só que quando a gente vive um pico de estresse, então eu tenho uma situação conflitiva, tem uma hiperestimulação do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático, que acaba aumentando a funcionalidade dele. E isso acaba disparando um pouco mais todo o funcionamento dos órgãos. Então eu tenho o batimento cardíaco começa a aumentar para gerar sangue para todas as regiões necessárias, porque se os músculos maiores que servem para eu correr, ou para eu bater em alguém, ou para eu fugir, para me defender mesmo, eles não estiverem aptos a fazer isso, vai acontecer alguma coisa comigo, né? Então esses músculos maiores eles têm que estar bem irrigados de sangue para haver a proteção. Então aumenta o batimento cardíaco para que essa irrigação aconteça da melhor forma possível. A pressão arterial sobe para que melhore esse processo também. A respiração acaba sendo maior também. Então eu começo a ficar mais ofegante para puxar mais o oxigênio, porque o oxigênio é importante para os tecidos, para que eles funcionem da melhor maneira possível também. E para que eu tenha aptidão em resolver, a adrenalina sobe, eu fico mais alerta, então eu não desperto. Por isso que as pessoas têm dificuldade em dormir quando estão em fase de estresse, né? Porque eu tenho que estar alerta, porque um perigo vai acontecer, então eu tenho que ficar encucado com tudo, alerta com tudo e pensando sobre o problema, porque eu tenho que achar a solução para resolver aquele problema. Só que se eu estou paralisado sem ação, eu não posso me defender, eu não posso reagir, eu não posso confrontar. Então esse é o maior problema no ser humano. É que às vezes não é que nem um animal. Se um animal tem um outro animal invadindo meu território, eu vou lá, agrido e expulso ele. Ou eu coloco a cabeça embaixo das pernas e fujo. Porque senão é um perigo à minha sobrevivência. Só que o ser humano ele tem um grande problema. Ele fica remoendo as situações que aconteceram. Então não basta aquilo que já passou, né? Passou, aquela pessoa invadiu meu território, coloquei a cabeça entre as pernas, eu fico... Tem um livro que fala por que as zebras não têm úlcera, né? Porque a zebra, o leão foi lá para correr atrás dela, ela saiu correndo, a hora que ela escapou, estou sossegado. Né? Porque agora eu posso voltar a comer, eu posso voltar a beber, porque eu saio do estresse rapidamente. Então passou aqueles 5, 10 minutos ali, eu consegui sobreviver, eu volto à normalidade. Agora o ser humano, se o meu chefe fala alguma coisa para mim, me atacou, o leão me atacou a zebra ali, eu fico o dia inteiro, 1 dia, 2, 3, 4, 5 remoendo. Minha mãe agiu de alguma forma comigo, eu fico lá remoendo aquela situação vários dias. E isso vai desencadeando, por exemplo, no contexto da úlcera estomacal, ele vai alterando, até desencadear um problema maior. Né? Porque quanto mais tempo eu fico nesse racional me incomodando no padrão conflitivo, eu acabo tendo mais alterações no sintoma. Então, quanto mais tempo a gente passa em estresse, maior é o que nós chamamos de massa do conflito. Né, que é a intensidade que aquilo está gerando de alteração para mim. Então, basicamente, esse é o contexto de fase ativa de estresse. Eu preciso de estar alerta para que o meu corpo funcione.
Só que existem alguns órgãos que funcionam de uma forma, outros órgãos que funcionam de outra forma, né? Então, como nós falamos da pressão alta, né? Então, eu preciso aumentar a pressão para que eu consiga dar conta de fugir ou de atacar, de resolver aquela situação. Se eu permaneço muito tempo na fase de estresse, eu tendo a ter a pressão alta ali, né? E acaba tendo esse sintoma, tendo a insônia, tendo às vezes uma alteração com relação a uma queimação, um refluxo ali naquela hora, porque o meu corpo entende que em alguns órgãos são necessários ter uma funcionalidade nessa fase de estresse para que eu saia rapidamente daquela situação. Então é como se esses órgãos fossem importantes para que houvesse a solução daquele problema. Não sei se faz sentido. O que eu pensei aqui em falar, Ivan, para te perguntar nesse momento, é que aí tá a questão de algumas pessoas saírem do sintoma. Então, a pessoa tem pressão alta a vida inteira ou ela não tem? Por que acontece nessa questão de ela ter que se manter na pressão alta? Pode ter sido outro conflito? Então, hoje foi minha mãe que agiu uma injustiça comigo e eu tive que atacar, eu tenho que ficar pensando sobre isso. Amanhã é meu chefe, depois meus filhos. A pessoa se mantém num problema. Por exemplo, a pressão alta, você falando aí, é algo que muitas pessoas têm esse diagnóstico e passam muito tempo com esse problema. Existe alguns fatores, né? Então, o primeiro fator é a pessoa permanecer na situação com a mesma pessoa. Então, vamos dizer que eu tive uma situação vinculada a uma relação com a casa onde que eu habito, com relação ao emprego que eu tenho, com relação à esposa ou esposo que eu tenho. Então, se é com relação àquela pessoa e eu não aceito a situação, eu ainda não resolvi aquela situação, eu ainda não saí daquele padrão, eu continuo na fase ativa de estresse. Eu continuo em pico alto de hipersimpaticotonia, só que o que acontece? O corpo também não é tão burro assim, né? Então, quando eu entro num hipersimpaticotonia, ele não vai permanecer num pico alto a vida toda. Ele vai gradativamente reduzindo essa fase de estresse. Ele não vai voltar para a normotonia, mas ele não vai dar um pico alto o tempo inteiro, né? Porque esse pico alto o tempo inteiro é um desgaste exagerado para o corpo que vai provocar uma dificuldade no funcionamento dele e possivelmente provocar um perigo à vida. Então eu não posso manter uma simpaticotonia intensa o tempo inteiro, né? Então por isso que tem essas ondulações que aparecem no gráfico, né, de hipersimpaticotonia, e essas ondulações tendem a ser decrescentes quanto mais tempo eu perduro naquela situação. Então ele não mantém um pico extremamente alto. Então por isso que às vezes tem uma pessoa que possa ter hipertireoidismo, né? Então inicialmente ela tem um pico alto de tireoide, de hormônios tireoidianos, mas com o passar dos anos ela pode ir reduzindo aquele hormônio. Só que antes disso é dado medicamento, então para reduzir. Então a gente não consegue observar tanto esse fator pelo medicamento, né? Mas a tendência é que se uma pessoa entra nesse fator então de permanecer no conflito, ela tende a permanecer com o aumento da pressão, por exemplo, o aumento dos batimentos cardíacos, então até ir numa reduçãozinha, né? Agora, pode também, como você falou, eu comecei um conflito vinculado a minha mãe e depois eu tive um conflito vinculado a filhos, por exemplo. Então eu estou sempre nessa hiperestimulação. Porque um dos conflitos que afeta o contexto da pressão é o contexto da musculatura das artérias. Então a musculatura das artérias traz um contexto de uma impotência em nutrir o relacionamento, uma impotência em nutrir os meus. Então, se eu tenho um senso com a minha mãe, de eu me sinto incapaz de nutrir o meu relacionamento com ela, nutrir ela de uma forma, porque o vaso é o que vai levar o sangue, todos os nutrientes do sangue para os tecidos. Então, se eu não sou capaz de trazer nutrição, trazer o adequado a ela, para que ela fique bem, porque eu sinto ela sempre com o dramalhão, eu sinto ela sempre chantagista, né? Tá triste, tá chorando, tá mal sempre, então eu me sinto impotente. Agora, eu saí de casa, casei, mas ainda fico pendente com a mãe, ainda fico preocupado com ela. Não saí completamente do processo. Eu reduzi um pouco, mas não saí do estresse. Agora eu tenho os filhos e agora eu tenho essa mesma impotência. Então, enquanto eu não resolvo a primeira situação, às vezes eu estou sempre nesse medo de não ser capaz de
nutrir, proteger, vivificar os meus. Então é essa relação de entender que eu faço o melhor que eu posso, né? Que às vezes o trabalho de trauma também é um trabalho de crença. Então aquela pessoa acredita dentro dela que ela tem que ser perfeita, tem que ser capaz de proteger, ela tem que ser capaz de resolver o problema dos outros e cuidar de todo mundo. E aí, se eu não faço isso, eu permaneço nesse processo de frustração. E às vezes tem sempre aquele trilho do conflito, né? Mas o que é o trilho do conflito? O trilho do conflito sempre tem alguma coisa que reativa a lembrança do que aconteceu. Vamos dizer que eu tive a perda do meu pai, ele faleceu e agora eu me frustro com aquela situação da perda dele. Então eu posso ter, perante a morte dele, a primeira cena que me vem é o velório, por exemplo. Então cada vez que eu vou num velório, o meu cérebro relembra aquela vivência, porque as imagens são parecidas, né, com a situação. Então eu tenho uma reativação, ou cada vez que eu vejo a foto dele, eu lembro do acontecido e volto a me frustrar para a ausência que meu pai faz. Cada vez que eu sinto o cheiro das flores que tinham no velório, eu reativo aquela lembrança. Cada vez que eu passo por uma situação, por exemplo, que eu sentia que meu pai era o meu protetor, meu pai era aquele que me dava apoio, suporte, aquele que me ajudava nos aconselhamentos quando eu precisava. Agora, se eu estou passando por uma fase difícil, que eu preciso de um aconselhamento, mas eu não tenho quem buscar para me aconselhar, eu vou me sentir desprotegido, porque se meu pai estivesse aqui, eu poderia me sentir protegido. Então é essa sensação de não viver aquele luto, por exemplo, eu ainda não resolvi aquela situação, isso não vai afetar as artérias, né? Mas afetando outros órgãos, por exemplo, se eu não vivi aquele luto ainda, eu não aceitei aquilo que passou, eu não me solucionou aquela falta que ele me faz, eu ainda estou no conflito. Pois é, e como a gente não é animal, então, e a gente não consegue desligar do problema, o que o corpo passa a fazer, porque ele é mais inteligente nesse momento do que a gente pensando no nosso problema, o que ele faz para nos proteger e tirar a gente desse perigo? Existem alguns padrões, o que o Hammer chama de programa biológico de sobrevivência, né? Existe uma forma com que a espécie usou, né? Toda a evolução das espécies, eles usaram para se proteger, que foi a melhor maneira que ele encontrou para se proteger, ou que os nossos antepassados usaram para se proteger. Então, vamos dizer que meu avô viveu uma situação de perda financeira porque alguém apunhalou ele pelas costas. Então, alguém puxou o tapete, tirou o dinheiro dele lá. Então, o que ele passou a pensar a partir daquele momento? Ele passou a pensar que não posso confiar nos outros, porque senão eu vou ser apunhalado pelas costas. Então eu tenho que ter o meu dinheiro, ganhar o meu dinheiro e eu não posso depender de outra pessoa. Aquela memória que ficou, ela ficou instalada na história dos nossos ancestrais e a partir de que eu nasço, eu venho com esse mesmo padrão de pensamento. Então eu não posso confiar nos outros, porque se eu confiar nos outros, eles vão me apunhalar pelas costas e eu vou perder todo o meu dinheiro. Por mais que eu não tenha vivido nada nesse estilo. Mas o programa que vem instalado, o Hammer fala muito mais de programa biológico, então dos animais. Mas eu entendo que os programas que nossos ancestrais viveram também é um programa instalado de proteção. E aí esse programa que foi instalado de proteção faz com que eu fique meio ressabiado, olhe bem os contratos ali, analiso bem, ou eu não confio em fazer sociedade com outra pessoa. Então eu tenho um programa para me defender. Então se eu estou vivendo uma situação, meu cérebro já atrai aquele programa automaticamente, antes de eu pensar. Então a melhor forma que minha avó, sei lá, viveu com relação a evitar ter filhos, porque talvez tinha muitos, ou talvez teve uma gravidez que teve um problema, foi: eu afasto meu parceiro, porque se eu afastar meu parceiro, eu evito ter sexo, porque eu evito ter filhos. Então, está instalado dentro do cérebro dessa mulher que vem dessas ancestrais que engravidar é perigo. Mas eu tenho que usar a melhor forma que a minha mãe e minha avó usavam para eu fugir do perigo, para me defender. E daí minha avó usava a seguinte questão: quanto mais tempo eu ficar limpando a casa, ele já vai dormir e eu não passo pelo perigo. Porque daí a hora que ele estiver dormindo, se eu for dormir, não tem problema. Então eu já trago essa história no inconsciente de que se
eu ficar passando roupa à noite, se eu ficar limpando não sei o que à noite, se eu ficar lavando roupa à noite, limpando a casa à noite, a hora que ele for dormir, ele dormiu e eu não corro o risco de ter relação sexual que possa levar a uma gravidez. Mas não é consciente. Porque eu não pensei conscientemente que eu não quero ter filhos. Às vezes aquela mulher quer. Ou aquela mulher, ela não está preocupada com isso. Só que automaticamente ela faz a mesma ação inconsciente. Então o corpo usa alternativas para se defender. E a forma de se defender pode ser de diferentes maneiras, né, perante aquela pessoa. Pode ser a sensação de aumentar o sistema nervoso autônomo, então vem adrenalina, eu tenho um alerta para tentar resolver e eu irrigo mais o sangue do cérebro porque eu tenho que achar solução. Então aquela pessoa fica... Sabe aquele... É aquela pessoa do... Esqueci o nome. O Augusto Cury que fala, né? A ansiedade, aqueles pensamentos... o pensamento acelerado, né? Então aquela pessoa que está pensando, eu tenho que pensar, achar solução, porque enquanto eu estou em fase de estresse, eu tenho que achar soluções adequadas para sair dessa frustração. Então vai lá, hiperestimulação do cérebro, porque eu tenho que achar uma saída, eu tenho que achar uma solução. E aí eu fico numa ansiedade. Então, às vezes, o medo, a ansiedade, são formas de evitar eu sofrer. Então ele tenta fazer com que eu fique no alerta ou fique numa insegurança para que eu não caia numa cilada. Ou tentando achar essa solução quanto mais rápido possível, né? Então eu não posso descansar nesse momento, né? E esse negócio de eu não poder descansar vai lesando mais ainda, vai aumentando essa massa do conflito que tu falou, né? E vai talvez criando um buraco maior para ser preenchido na hora que a gente precise resolver tudo isso, né? E até, por que o corpo poderia colocar esse... Obrigado, Lívia. Síndrome do pensamento acelerado, que Augusto Cury fala. Então, esse contexto de achar a solução rápida perante ao processo é porque, se eu estou em fase de estresse, o que o cérebro entende? Vamos sair dele. Vamos resolver esse problema. Então, acha uma solução ali. Pensa aí. Então, eu trago tudo à tona, esse contexto de ficar pensando sobre o assunto para que eu possa resolvê-lo o quanto antes. Qual o problema? Às vezes não depende de mim resolver. Às vezes depende, eu quero achar uma solução para que minha mãe melhore. Mas se ela não faz nada para isso, não depende de mim. Não melhora o teu problema esperando pela outra pessoa que não vê isso como um problema, né? Exato, às vezes depende da crença daquela pessoa, que para ela tá tudo bem, tá tudo ok, sossegado. Ou eu preciso fazer uma venda, só que o fornecedor não está trazendo o produto. Então não tem como resolver aquele problema se depende de outra pessoa. Né? Então cria uma sensação de que o cérebro quer achar uma solução porque tu tá em um problema. Só que se não depende de você, não tem o que fazer. Só que daí algumas pessoas, elas entram nesse padrão de continuar remoendo enquanto não vem o problema. Então, quanto mais tempo demorar o fornecimento, quanto mais tempo eu poder sair desse processo, vai entrar maior o sintoma. Me veio na cabeça agora aquela fase, uns anos atrás, que acabou o fornecimento de gasolina, né? Eu fui dar uma palestra lá na Bahia, e daí já com aquele perigo, será que eu volto? E daí eu tinha um padrão muito forte de não gostar de ser pego de surpresa, né? Imagine para um cara que não gosta de ser pego de surpresa, não saber se o próximo voo é esse. Sem combustível. Então, só que naquele momento eu já tinha me tratado bastante com essa relação de não gostar de ser pego de surpresa. Então, o que der, deu, né? Se não der, eu poso aqui, se não der, tudo bem. E deu certo, voltei até Curitiba, onde eu tinha deixado o carro, só que o carro não tinha combustível para eu voltar. Né? Então eu tive que deixar o carro na casa de um amigo, lá próximo de Curitiba, e viajar de ônibus para vir para cá. E tudo bem, depois eu tive que ir lá buscar o carro. Né? Só que enquanto eu fico nessa relação de frustração, porque isso não dependia de mim. Trazer o combustível para o avião, não era eu que ia dirigir o caminhão, não era eu que ia pegar ou dar o combustível para o voo. Né? Então, que quando eu posso sim sair dessas situações de alerta, de preocupação e entender que às vezes não depende de mim e tudo bem se não depende de mim, mas tem pessoas que querem estar no controle.
E esse estar no controle tensiona demais, né? Fica uma tensão, uma frustração, porque as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. E o não depender de mim depende de que você olhe diferente a partir dali, né? Então, Exato. se eu estou sem combustível e isso não depende de mim, eu preciso ter alguma solução para que eu saia desse estresse. Ou é vir para casa, ou é ficar lá e ficar tranquilo, o tudo bem, o tudo bem, o tudo bem. Muitas vezes a gente vê até as dificuldades de sono nas crianças, né, Ivan? Então a criança passou a não dormir bem, simplesmente por algo que o pai e a mãe estão remoendo. Você falou essa semana, né, sobre quando os estresses dos pais passam a ser sintomas dos filhos. E a gente não consegue de cara relacionar com isso, porque você pensa assim, sou eu que estou estressada, eu não falei nada para ele, eu não muda a vidinha dele, o problema que eu tenho no trabalho. Só que a criança não tinha esse padrão. Por que ela começou a ter mais ou menos quando o pai entrou no conflito? Assim que você começa a ver diferente o problema ou tirar essa criança, principalmente ali da responsabilidade de se preocupar, o sintoma cai, porque eu vi diferente. Por mais que o meu problema não acabou, teu combustível não chegou, mas tu viu diferente, né? Então, nesse sentido, eu não resolvo o meu problema em si, lá a raiz do problema, mas eu tenho jeitos de contornar isso sem que eu espere que o meu sistema nervoso fique tão nervoso a ponto de ter que achar outra solução e talvez trazer outro tipo de sintoma para ti, né? Sim. Ou mais grave. E bem naquelas épocas, eu estava ouvindo muito podcast e um dos caras que eu ouvia era o Murilo Gun. O Murilo Gun, ele era um comediante e hoje ele trabalha bastante com um contexto de criatividade. Então, usar a tua criatividade para você solucionar problemas, para você sair de frustrações. E ele falava num podcast que ele foi conversar com um amigo dele das antigas, de stand-up, de apresentação, que eu acho que as pessoas conhecem aqui, que é o Serginho Malandro, né? Né? O Serginho Malandro falou para ele assim, estava conversando ele e o Serginho Malandro em um aeroporto e aquele barulhão de reforma no aeroporto e o Serginho Malandro falou assim, tudo bem, pode ser assim também, né? Então, se eu não posso mudar a situação, tudo bem, eu posso fazer essa situação de outro jeito também. Então, pode ser assim, eu posso conversar contigo com barulho também, né? Então, quando eu paro de focar na raiva que eu tô tendo daqueles funcionários que estão fazendo aquele barulho e eu me foco tudo bem, pode ser assim também. Eu vou achar outra solução. Eu posso viver de uma forma mais leve, porque se os meus filhos acordam à noite várias vezes e eu não estou conseguindo achar solução, tudo bem, pode ser assim também, mas se eu vou lá, dorme, eu estou só piorando a situação, né? Ou, se eu sei que eu estou estressado, eu estou irritado, semana passada eu estava estressado, estava irritado com algumas coisas e eu percebia que eu não conseguia dar atenção para minhas filhas como eu gostaria, eu tenho que voltar para mim e pensar, tudo bem, aquele estresse que eu estou vivendo, tudo bem, pode ser assim também, eu posso tirar um tempo para dar atenção para elas. Né? Então eu posso mudar o foco, mudar a forma de ver a situação e sim, eu posso sair do processo entendendo que tudo bem, pode ser assim também, eu posso fazer de uma outra forma, mas enquanto eu tenho no meu subconsciente aquele programa biológico, né? Aquele programa que meu avô viveu uma situação que ele teve que vir para o Brasil obrigado, então ele teve que se submeter a estar aqui no Brasil, sofreu feito um condenado, carpindo e plantando e tinha que se submeter àquela situação. Para mim, talvez que eu veio dessa descendência, ter que me submeter a uma situação que não é do jeito que eu gostaria, talvez não seja tão agradável. Porque eu já tenho algo dentro de mim que é impulsivo, né? Não é porque eu quero, mas vem dentro que eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Quando sai do jeito que eu quero, eu me irrito. Porque quando eles tiveram que se submeter, foi sofrido e frustrante. E aí é importante daí eu olhar para esses ancestrais que passaram por isso, para que daí eu possa tirar esse peso de mim, porque não é porque eles viveram que eu preciso carregar essa situação que eu quero que tem que escolher ser do meu jeito, porque nem sempre vai ser, nem sempre as coisas podem ser da forma, porque quantas pessoas tem ao nosso redor, quantas situações que tem ao nosso redor, e eu vejo bastante frequente, e acontecia comigo, que quando o paciente não chegava na hora que eu estava programando, né, porque eu atendia às 8 às 9, às 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia. Se ele não chega às 9 e está ali me esperando,
Aí eu fico incomodado, porque eu estou perdendo tempo, porque Vou ele vai atrasar chegar os atrasado, vai atrasar os próximos. E quanto mais irritado eu vou ficando, quando ele chega o paciente, sei lá, 9h15, que era as 9 horas, eu já estou puto da cara com ele, e daí como é que eu vou atender ele? Né? Porque daí eu já estou irritadíssimo, eu já estou num bloqueio do relacionamento com o paciente, e na verdade com o paciente não pode ter bloqueio no atendimento. A gente tem que estar aberto para dialogar, porque se eu estou armado aqui, ele vai entender que ele não está seguro. E como é que ele vai poder se abrir em falar sobre os problemas dele se você está armado contra ele? Né? Então, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, começa a tratar esses padrões, fica um pouco mais leve lidar com as situações. Então, é importante para o terapeuta, é importante o paciente também entender que ele precisa sair do pico de estresse. Né? Mas daí ele entra nessa fase de estresse, só que durante a fase de estresse o tecido também é alterado, muito por mais que ele não tenha sintomas. Né? Por quê? Porque enquanto tem essa hiperestimulação, tem um funcionamento exacerbado daquele tecido, né? Que alguns tecidos podem desencadear, então, necrose neles, e outros tecidos, por quê? Se há uma necrose, por exemplo, tem um ducto, né? Então, eu tenho um ducto de líquido que tem que sair, por exemplo, da vesícula para ir até o duodeno. Tem um ducto no seio que tem que sair da glândula para ir até o bebê. Só que se eu estou numa frustração vinculada ao ducto, que eu não estou sendo capaz de nutrir, né, de gerar leite ao bebê, se eu não estou capaz de produzir substâncias biliares para que eu digira melhor aquela situação, o cérebro vai entender que eu tenho que produzir mais substâncias, mas que o ducto tem que ser maior para que passe mais nutrientes. Então tem que ter uma necrose do ducto para aumentar o calibre dele para mais substâncias passarem. Né? Então na fase de estresse, o corpo ele tem um sentido de potencializar o funcionamento daquele órgão ou tecido. Por mais que seja uma frustração emocional, então, se fosse físico, por exemplo, eu estou com um osso no estômago, eu preciso digerir aquele osso. Então eu tenho que mandar mais substâncias gástricas para que ele digira mais um osso que está no meu estômago. Só que não é só físico, é emocional também. Então quanto mais intenso, mais duro para mim aceitar uma frustração que aconteceu, digerir uma situação que aconteceu. Então, às vezes, eu digeri uma massa, é uma coisa, digerir um osso é outra coisa. Digerir uma palavra de um amigo que falou que eu não gostei, ou digerir uma sujeira, alguma coisa bem pesada mesmo que alguém me fez, é muito mais intenso. Então, meu órgão vai ter que funcionar mais para como se fosse digerir um osso. E nisso ele tem que aumentar o calibre para passar mais líquido digestivo. E daí por isso que há uma necrose em alguns tecidos. Para outros tecidos, como uma glândula, a glândula tem que produzir mais hormônio. Então nessa fase de estresse, eu tenho que ter mais hormônios para ser mais capaz de dar conta. Então, por exemplo, na tireoide. Se a tireoide tem uma função de aumentar o metabolismo, ela tem uma necessidade de que, quando eu estou em estresse, eu tenho que aumentar minha capacidade metabólica para eu conseguir dar conta de resolver aquele estresse. Então entra numa sensação de proliferação tecidual na tireoide para aumentar a minha capacidade de resolver aquele estresse. Os nódulos, no caso. Exato. Então surge uma proliferação celular na fase ativa de estresse, por exemplo, na glândula da tireoide, com a intenção de resolver aquele problema. Então, os nódulos, as necroses não são por má intenção do nosso corpo, mas eles estão ali devido à situação que eu estou vivendo como uma tentativa de me ajudar. Então, por isso que eles acabam acontecendo. Só que muitas vezes eles não desencadeiam sintomas, porque eles estão querendo me ajudar. Porque se eu tivesse sintoma, imagine a zebra lá de novo, que ela está correndo do leão. Se a zebra tiver dor no joelho, eu vou morrer, né? Se eu tiver uma diarreia naquele momento, não vai rolar, não é um bom momento para ter isso, né? Então, naquele momento, todos esses tecidos que precisam ficar em stand-by, né? Porque esses tecidos eles não podem ter sintoma, porque eu preciso correr, ou eu preciso fugir, eu preciso estar alerta nessa situação. Então, eu preciso ter uma funcionalidade desse tecido de uma maneira melhor, para que me auxilie. Então, a doença não é uma intenção ruim do corpo. A enfermidade não é o que o corpo está em pane, está sendo um problema para mim, que ele está funcionando errado. Na verdade, é o contrário.
ele viu pela experiência da evolução das espécies que aquele funcionamento alterado é melhor naquele momento. Exatamente. E eu costumo dar um exemplo assim, né, Ivan, que a gente tá na guerra naquele momento. Na guerra, você não sabe se... Você não tem fome, você não tem tempo para comer, você não se importa se você comeu, se você dormiu, com que roupa você tá, se você machucou ou não machucou. Você só precisa ter as suas ferramentas, as suas armas. As armas, talvez o dia que eu tô relax, eu não quero estar armado, eu não quero estar discutindo com alguém, eu não quero estar estressado, eu não quero estar armado fisicamente numa guerra. O soldado ali, ele só tá, vamos dizer assim, obedecendo ordens para que ele ataque e fuja, porque ele não pode ser abatido ali naquele momento. Então, na guerra, eu não vou sentir dor, eu não vou sentir nada. Por mais que eu já fui baleado, por mais que eu tô 2-3 dias sem comer, sem dormir, eu não vou ter uma anemia naquele momento, eu não vou estar fraco naquele momento, eu não vou ter. A não ser que seja algo vital, que eu tenha sido realmente levado um tiro e morrer ali. Mas pela nossa proteção e a evolução desse estresse, eu não vou morrer. Então, a partir do momento que eu saio dali, é o momento em que eu vou ter todos os outros sintomas. Mas nesses sintomas que eu tenho depois, Ivan, de toda essa questão da guerra aí, do nódulo, por exemplo, criou, tem algum momento que isso precisa acabar? Então, só antes complementar uma outra questão, assim, que nós falamos, naquele momento é importante aquela proliferação de célula, aquela necrose. Só que qual é o detalhe? É como nós falamos antes por que as zebras não têm úlcera, né? Porque elas passaram momentaneamente por aquele estresse necessário naquele momento, aquele órgão proliferou célula, aquele órgão teve necrose, para que funcionasse de uma maneira melhor naquele momento específico. Só que o problema do ser humano é que ele permanece muito tempo no estresse. Então eu não saio daquela situação de estresse e resolveu, acabou. Eu continuo naquele casamento falido, eu continuo não resolvendo, fazendo uma terapia de casal para sair daquela situação, ou eu continuo naquele trabalho que eu não gosto, eu continuo vivendo aquele luto que eu não aceito ainda, eu continuo naquela frustração disso, daquilo, daquele outro. Então quando a gente permanece, daí sim vai desencadear uma doença mais intensa, uma doença que é chamada de autoimune, ou alguma alteração que é mais grave para aquele organismo. Como se fosse um baque mesmo, né? Para de uma vez por todas, senão tu vai morrer. Então é como se, olha para isso. Então é como se aparecesse mesmo na cara da pessoa para ela poder olhar para aquela situação e sair daquele estresse. Porque o corpo ele entende que se eu estou com uma alteração no quadril com relação a não poder me opor a uma situação, eu estou faz estresse, ele vai gerar uma necrose até certo ponto que ele vai travar o quadril, porque daí não tem mais articulação, não tem mais cartilagem ali, para que tenha essa lubrificação, para que haja essa mobilidade. Então ele vai chegar um momento que ele vai falar, para de uma vez. Mas enquanto eu não olho para aquilo, eu continuo nessa fase de estresse. Agora, solucionei aquele problema, agora o corpo ele tem que reestruturar aquele tecido. Então, eu tenho um nódulo na tireoide, eu tenho um nódulo no seio. Agora eu não tenho mais aquele estresse, então tinha aquela proliferação que agora ela tem que necrosar. Eu tenho uma alteração na bexiga. Então aquele sentido daquela bexiga por exemplo, de demarcar território. Agora, essa alteração na bexiga tem que haver uma necrose, tem que ter uma reestruturação daquela úlcera que teve ali, aquela ulceração que teve, aquela necrose daquele tecido, e tem que eliminar aquele tecido sujo, aquele tecido em excesso. E aí, nesse momento que vai ter inflamações. Por que inflamações? Porque qual é o tecido mais rico para que haja reestruturação de tecidos? É o sangue. Então, aumenta-se a demanda sanguínea naquele órgão, naquele tecido. Por isso que, às vezes, na fase de resolução, há, às vezes, fezes com sangue, há, às vezes, vômito com sangue, há, às vezes, catarro com sangue. Porque na fase pós-estresse, né, não de resolução, mas fase pós-estresse, quando eu saio do estresse, nutre aquela região maior com sangue, porque o sangue é que vai levar todos os tecidos, todos os nutrientes para que haja uma reestruturação daquele tecido. E ali então vai surgir a necessidade das bactérias, microbactérias,
estarem naquele lugar para auxiliar todo esse processo de reestruturação daquele tecido, para eliminar aquele tecido necrosado. Quem que vai consumir o tecido necrosado? Quem que vai eliminar? Vai sumir dali, né? Então como que vai eliminar aquele tecido necrosado, aquele tecido que foi proliferado? Precisa das bactérias ali naquele local. Hoje se fala tanto da necessidade de bactérias no intestino para o funcionamento, usar probióticos, usar todo esse aparato, né, de micro-organismos para que o intestino funcione da melhor forma possível. Tomar muito antibiótico detona com a flora intestinal e você vai ter problemas maiores com o intestino. Não se falava muito antigamente, mas hoje se fala bastante da necessidade dos micro-organismos no nosso corpo. Eles são funcionais a gente e isso vai fazer com que eles entrem a auxiliar nessa fase de resolução. Então, por isso que vai no médico, eu estou com dor, tá com muitas bactérias. Mas não é, porque as bactérias estão ali porque elas estão querendo nos auxiliar. Qual era o problema? O problema era anterior, quando você estava em fase de estresse naquele processo. Só que geralmente a gente vai procurar por ajuda quando a gente está com um sintoma. Isso. E a gente está com sintoma quando sai do estresse. Porque imagine, você está fugindo do leão, mas está com dor na bexiga. Não dá, né? Uhum. Então, na fase de estresse, eu tenho que estar apto para resolver aquele problema. E aí esses tecidos eles vão funcionar para auxiliar a resolver esse problema. Então na fase de estresse eu não tenho tanto sintoma, mas quando eu saio, aí vai ter inflamação, porque vai irrigar de sangue aquela região para que todos aqueles nutrientes sanguíneos sejam colocados, macrófagos, todos, fagocitar lá, toda aquela substância. Então ele vai auxiliar para que o processo flua da melhor maneira possível, para que aquele tecido se reestruture e elimine então o que for de sujo, de errado. Por isso que na infecção urinária a urina sai escura, né? Porque tudo aquela substância ali que estava necrosada agora tem que ser evacuada, eliminada. E essa urina vai com as bactérias juntos, porque as bactérias estão naquele ambiente. Só que a gente culpa quem a gente vê. Então, se eu vejo no exame de urina bactérias, elas são culpadas. Mas, às vezes, o contexto está por trás das bactérias. É por que elas surgiram naquele lugar, por que elas estão presentes naquele lugar e não em outro lugar. Uhum. Por que as bactérias foram na bexiga e não estão no estômago naquele momento? Por que elas estão ali no estômago e não estão na boca? Sei lá, né? Por que ela tem que estar naquele lugar específico nesse momento para nos auxiliar, porque é ali que precisa desse processo, porque é ali que precisa dessas bactérias, do sangue, da irrigação, para que tudo funcione de uma maneira melhor. Então, por isso que quando eu tenho uma alteração de uma inflamação ligamentar ou muscular, tenho calor, vermelhidão, rubor, né? Porque o sangue está indo mais para aquela região para auxiliar, seja numa lesão física, seja uma lesão emocional. Ontem eu fui na academia e eu tô todo dolorido nessa região. Por quê? Eu quebrei células musculares com o exercício físico para ver uma hipertrofia naquela região, por exemplo. Então, se eu nunca não fiz um exercício, se aparecer uma dor do nada nunca é. Tem alguma coisa que possa ter fragilizado, às vezes no contexto emocional, que às vezes eu não pude realizar algo. Geralmente o contexto muscular é uma impotência, uma incapacidade de fazer alguma situação, ou evitar uma situação. Então eu me senti impotente e daí quando eu relaxei, agora as coisas estão melhor, eu vou ter a inflamação naquele lugar. Então por isso que surge a necessidade desse aumento então da irrigação. Faz sentido? Isso aí, pessoal, vocês estão aí ao vivo aí assistindo a gravação do podcast. Faz sentido a situação? Dá um ok aí para ver se está fazendo sentido, se está dando para entender o que a gente está querendo passar aqui para vocês, só para a gente saber se está seguindo uma linha interessante. Até mesmo nesse exemplo do exercício, né, Ivan, que você falou, quando eu estou fazendo exercício, eu posso ter alguma dorzinha local, mas é muito mais cansaço do que dor. E a dor vai dar lá no outro dia, ou dali 2 dias, conforme a intensidade do exercício, ou quando eu mudo, né, a carga é sempre aquilo algo inesperado, que seria o nosso trauma, que vem sem o corpo, a gente não explica para o músculo, viu, olha agora, nós vamos aumentar a carga e talvez vai dobrar isso. Então, às vezes, existe uma coisa física que te coloca também nesses sintomas, mas às vezes a questão da parte emocional, do tamanho do conflito emocional também vai gerar as dores. Mesmo um pós-exercício,
como uma dor do nada, né? Nesse sentido. Então, no momento em que eu tô resolvendo o meu problema, e eu saí do exercício, eu saí da guerra, eu acabei com o leão lá, ele não tá mais correndo atrás de mim, é o momento em que eu vou descansar e recuperar. Exatamente. E ter a parte da inflamação e ter a parte das dores, porque agora sim eu posso. Eu me permito, né? Agora dá. Então, só que o problema do brasileiro, não só brasileiro, não, o ser humano não se permite mais, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que... Então, se eu tô numa fase de gripe, o que se dava antigamente? Cama, chá e cama, porque dorme, descansa para reestruturar o teu organismo, pra daí depois tu tá bom de novo. Então, geralmente quando eu tô com gripe, às vezes um dia passa. Porque eu posso descansar, eu descanso um pouco mais do que o habitual, eu permito com que meu corpo se reestruture. Só que uma pessoa que não permite isso, eu nunca tiro férias, e ainda fala que, eu nunca tiro férias, não preciso de férias, né? Não, né? Porque tu precisa descansar, às vezes tu precisa de um sábado e domingo, às vezes que tu possa relaxar um pouco, que tu possa fazer outras atividades só para sair da cabeça pilhada sobre aquela questão que tu fez a semana inteira, né? Então muda um pouco de áreas, muda de pensamento, muda a forma com relação às situações do dia a dia. Então você se permite mudar o foco com relação à situação, e isso faz com que eu possa relaxar de vez em quando. Por isso que tem algumas pessoas que às vezes ficam um ano inteiro pilhado, tenso, e daí querem chegar nas férias e querem ter as férias boas. Daí chega reclamando assim, porque eu tive diarreia, porque eu tive não sei o que, não aproveitei. Mas claro, tu não se permitiu relaxar, tu não se permitiu descansar o ano inteiro. Agora que teu corpo encontrou um pedacinho de momento para poder relaxar, ele vai reestruturar o organismo, vai eliminar tudo de tóxico que tu encheu o ano inteiro, porque tem mais isso, né? Porque esses dias atrás eu falei num vídeo que às vezes a gente fala de estômago, de vômito e vê como contexto só emocional, mas claro que não é só emocional, né? Tudo que a gente fala aqui, existe o contexto físico, existe o contexto tóxico, né? Então às vezes eu posso, no final de ano, comer coisas que realmente foram tóxicas para o meu corpo, que o meu corpo entendeu que realmente fez mal, então enchi de bebida alcoólica e para o corpo não tá ok, né? Porque de certa forma é algo ruim, ou ingerir alguma coisa que estava estragada, né? Então foi mal feita, e isso pode fazer com que o meu intestino, o meu estômago entenda como aquilo não é bom. Então há uma seletividade dentro do órgão de saber o que é bom para entrar dentro do organismo, o que não é bom e eu preciso eliminar. Uma vez. Então, se eu preciso eliminar, vai surgir o vômito, né? Eu tive vômito esses dias atrás e eu ok, beleza, eu posso eliminar aquilo que me fez mal. E não há problema eu passar a noite vomitando. Eu entendo que o meu corpo precisa eliminar. Então vai até as últimas, né? Porque ele precisa eliminar tudo de líquido que há dentro dele, do estômago, para que saia todo o resquício da toxina. Então eu preciso vomitar para tirar todo. Então não há problema eu chegar e vomitar até, como se fala, até as tripas, né? Que agora não sai mais nada, tem o reflexo, mas não tenho mais nada para eliminar. E daí eu vejo, às vezes, pais já vou colocar remédio já na boca das crianças, mas não permite com que aquela toxina seja eliminada. E daqui a pouco vai voltar o vômito, né? Ou a diarreia, porque daí vai passar do estômago para o intestino. Não, ele tá com um problema, agora estava com vômito, agora tá com diarreia, vai morrer. Pronto. Né? E não, às vezes é porque você não permitiu com que aquela substância tóxica que aquela criança ingeriu fosse eliminada no estômago. De uma forma natural, né? Exato, porque o corpo ele tá ali para proteger. Então, ele não vai deixar uma substância tóxica ficar dentro dele. Né? Não tem pessoas que às vezes vão tomar uma pequena dose de veneno e o corpo vomita. Né? Elas vão tomar algumas doses de medicamento e vomita, porque aquilo está fazendo mal para o corpo. E agora você não permite, toma um antiemético, toma um medicamento para não vomitar, e daí aquela substância ainda vai fazer mal. Então ali o corpo ainda vai estar trabalhando em cima, daí a pessoa vai continuar mal, não está melhorando, não está saindo. Daí
passou do estômago pro duodeno, do duodeno pro intestino, o duodeno ligou o alerta. Não, o estômago não fez um bom trabalho. Vamos eliminar por baixo. Jogar fora logo de uma vez. Então daí dá baita diarreia, eliminar todo aquilo que estava no intestino, que é como tóxico para o corpo. Só que o corpo também pode entender algo tóxico, não do físico, né? Não de um alimento, mas como algo emocional. Então, se eu vivo uma situação que eu vivenciei algo que uma pessoa tóxica agiu de alguma forma para mim, ou me falaram que eu fiquei contrariado com alguma situação, eu também vou ter a necessidade de vomitar, porque eu me proibi de falar o que eu queria para aquela pessoa. Ou eu não consegui evacuar aquela merda que aquela pessoa me falou, me fez, agiu comigo. Então eu não consigo evacuar, eu não consigo vomitar aquilo que foi falado, que foi feito, e aí eu fico nauseado, eu fico incomodado, eu fico com intestino incomodado enquanto eu perduro naquela situação. Então por isso que às vezes tem pessoas que vai e volta, né? Então às vezes eu fiquei melhor, mas daí eu voltei no sintoma, porque aquela situação que aconteceu ainda não foi bem resolvida, eu ainda lembro, eu ainda me estresso. Então cada vez que eu fico voltando naquela situação, a atenção é que o estômago vai nausear de novo, vai ter uma azia de novo, ou vai ter um mal-estar intestinal de alguma forma de novo. E qual é a diferença de você atender um paciente que está na fase ativa ou no pós-conflito, assim, a evolução mesmo dos sintomas? Porque às vezes eles querem saber, hoje eu tô com essa virose e quando que eu vou melhorar e como que vai ser. Então, existe uma diferença e qual é a diferença? Uma pergunta que me fazem bastante dentro do curso é essa relação, eu preciso saber mesmo se o paciente está em fase de estresse ou não? Sim, tu precisa saber. Por quê? Por que é importante identificar se o sintoma é um sintoma de fase de estresse ou o sintoma é um sintoma pós-estresse? Porque vai dependendo de em que momento ele está, você vai fazer a pergunta ideal para saber o que aconteceu. Porque se o paciente tem sintomas de fase de estresse, uma pressão alta, um diabetes, uma azia, assim, principalmente na parte inferior do esôfago ou no estômago mesmo, você vai pensar num contexto que ela está em fase de estresse. Então, a pergunta a se fazer para o paciente é o que aconteceu logo antes de você ter o sintoma que te deixou estressado, ou que te irritou, que te incomodou, que te contrariou naquele momento. Então, a pergunta é, a partir daquele momento que o sintoma começou a aparecer, o que aconteceu logo antes que disparou esse estresse para você? Né? Já um sintoma de pós-estresse, né? Então a pessoa está tendo uma inflamação num ligamento ou num tendão, uma inflamação, uma dor, vamos pensar em uma outra questão, às vezes está com estufamento, às vezes, o que aconteceu? Você está com a dor ali naquela articulação. Você não vai perguntar o que aconteceu naquele momento, logo antes do que você sentiu a dor, ou qual foi o estresse que você viveu. Porque se você perguntar isso, você está perguntando errado. Porque a pessoa já está meses com aquela dor ali. Ou anos com aquela situação emocional, né? Porque a partir do momento que tem o sintoma, lembrando que inflamação é fase após o estresse, se ela teve o sintoma de inflamação pós-estresse, significa que ela saiu de um estresse. Então a pergunta é outra, a pergunta é o que naquele momento que começou o sintoma, você relaxou, você saiu de um estresse. Para que, senão se você perguntar, o que naquele momento você se estressou, talvez ela pode ter várias coisas ou pode não fazer sentido nenhum, né? Porque não vai bater com a causa daquele problema. Porque aí sim, uma paciente apareceu com labirintite, o que aconteceu ali naquele momento que você relaxou? Não aconteceu nada. Daí a gente vai pesquisando, eu estou preocupado com a minha filha, mas daí quando eu pude realmente falar para minha filha a direção que ela deveria tomar, o que ela deveria fazer, eu pude desabafar um pouco com ela, daí começou a me dar labirintite. É quando eu posso desabafar, quando eu posso expressar, quando enfim eu pude dizer, não era labirintite, era tontura, né? Mas o que eu pude dizer, o que eu pude desabafar, o que eu fiz numa terapia e enfim eu pude sair daquele estresse, o que eu pude entender, enfim, conversando com aquela pessoa,
que eu não precisava mais permanecer naquela situação, ou que por algum motivo saiu aquele problema, porque aquele funcionário foi demitido, porque a sociedade já se desfez, então enfim, eu relaxei com tudo o que estava acontecendo anteriormente. Então aquilo lá poderia ter durado 2 dias, poderia durar 5 dias, poderia ter durado 30 anos, porque daí se você pergunta o que era o estresse, o de 30 anos atrás não faz sentido algum. Sim. É porque enfim ali a herança foi dividida. E ali eu tive o sintoma. Então, quando a gente começa a olhar o que faz sentido nesse sintoma de fase de estresse, o que faz sentido no sintoma de pós-estresse, a gente começa a perceber a pergunta ideal a se fazer para o paciente. Ah, o paciente está com amidalite. Mas desde quando apareceu a amidalite? Ah, faz 5 dias. Ok. O que há 5 dias atrás, um pouco antes de 5 dias, você, enfim, pôde relaxar? Com relação à amígdala direita, que eu pude, enfim, ter tomado para mim aquilo que eu idealizava. Ah, porque no Natal aquela criança idealizava, aquela menina idealizava ter uma LOL Surprise, idealizava aquele menino, o que é presente de menino? Porque eu sei de menina, você sabe de menino. O que é o presente de menino que eles desejam? Hot Wheels, pista Hot Wheels, tudo que é ligado a carrinho, dinossauro. Então eu queria aquele Hot Wheels, eu queria aquele dinossauro, mas eu não ganhei. Então eu idealizava um bocado, mas não me deram. E daí eu fiquei triste, eu chorei, eu briguei. Daí no ano novo a avó foi lá e comprou porque não quero ver meu neto triste. E daí enfim e eu consegui o que eu queria. Daí dá uma amidalite. No lado direito, porque eu consegui pegar aquilo que eu idealizava. Agora do lado esquerdo eu não pude falar o que eu gostaria, expressar o meu incômodo com relação a uma situação. Então a gente vai perguntar o que você pôde enfim falar, o que você pôde enfim resolver para que você pudesse sair daquela situação. Então por isso que é importante identificar. Agora a pessoa teve uma crise epilética. E aí? Agora ela está na crise epileptoide, na crise epilética, que é pós-estresse também. Então você tem a fase de estresse, tem a PCLA, que é pós-conflito A, tem uma crise epileptóide no meio da fase, então ali PCLA, passando para PCLB. Então se a pessoa tem a crise epilética, aí você tem que fazer uma outra pergunta. O que alguns dias atrás você resolveu? O que Luiz Felipe Espinosa fala, que eles têm observado, é que no máximo a PCLA dura 21 dias. Então está entre os 21 dias e aquele dia que ela teve a crise. Então ela não relaxou logo antes da crise. Mas dentro desses 21 dias, o que pode ter acontecido, né, que você possa ter relaxado com alguma situação, no sentido de sentir presa, sentir pressionado, sentir forçado a ir para algum lugar, forçado a fazer algo que você não queria. E aí a gente começa a compreender um pouco melhor qual é a pergunta ideal para você fazer para o paciente. Porque se você não faz a pergunta ideal, você não chega no DHS principal. E se você não chega no DHS, você não sabe o que está acontecendo. E se você não sabe o que está acontecendo, continuar acontecendo pode continuar. Porque se o paciente não entende qual é o conflito dele, ele vai continuar vivendo aquela situação e ele não sabe que ele precisa mudar aquela situação. Ele não sabe que ele precisa mudar a forma de ver aquela situação. Ele não sabe que ele precisa sair daquela situação. Ele não sabe que ele precisa dialogar para poder expressar as necessidades. Ou entender que vem lá daquele antepassado e que isso já não me pertence mais, eu preciso também deixar isso ir, né? E ficar. Então, se eu não tenho essa certeza, eu não consigo. Então, aí eu acho que é uma questão de a gente realmente saber qual é o sintoma que o paciente tem e por que ele está. E até mesmo, às vezes ele vem com algum sintoma ativo, né, Ivan? Provavelmente, na terapia, o que a gente vai conseguir falar com ele sobre o sintoma ativo, essa parte PCL e essa parte pós-conflito vai ser muito mais amena, mais tranquila, né? Em vez de ter aquele sintomão, aqueles diaradas, assim, muito maus. Isso também pode reduzir pela consciência que ele tem agora de que eu estou ativo e eu vou passar por esse pós-conflito mais tranquilo. O fato de ter a consciência do que está acontecendo tende sim a aliviar o sintoma, eu acredito, de fase pós, mas o paciente ainda pode ter sintomas nos primeiros dias de resolução do conflito. Segundo, quem trabalha especificamente com as leis biológicas,
pura, sem usar outras técnicas associadas, a tendência é que pode haver esses 21 dias aí de sintomas. Né? Então, não necessariamente só os 3, 4 dias. Mas quem trabalha com técnicas integrativas associadas, às vezes a gente consegue reduzir a fase PCL. E essa fase de sintomas que deveria ter ali, de resolução, ela pode ser mais amena. Porque a gente vai mais direto no padrão lesional. Né? E aí ter uma correção melhor. Então, quando nós temos essas informações, a gente consegue então fazer com que o paciente compreenda melhor aquilo que está acontecendo, e nesse compreender melhor, ele tem uma possibilidade de sair mais facilmente daquele estresse. Nem sempre é fácil sair do estresse, porque existem coisas que precisam ser tomadas algumas direções que nem sempre é fácil de ser tomadas. Ou que às vezes a pessoa pode estar às vezes de mãos atadas perante alguma situação que pode então dificultar com que ela permaneça nesse processo. Então ela entender o que se passa, ou entender o que acontece, faz ter consciência, né? E para uma pessoa que está em fase ativa, é importantíssimo ela ter consciência do que ela está vivendo. Né? Então se eu sei que os problemas dos meus filhos têm a ver com o desentendimento meu e da minha esposa, se eu tomo essa consciência, agora eu posso ter a possibilidade de dar o passo de resolver. Isso. Né? Mas se eu não tomo consciência e continuo quebrando pau o tempo inteiro com a minha esposa, meus filhos vão continuar vendo aquela situação e o sintoma vai tender a continuar. É o que o Afonso Salgado fala, né? Então não adianta tirar um peixinho de dentro do aquário sujo, lavar ele e colocar ele de volta no aquário sujo. Vai se sujar de novo. Eu atendo crianças carentes que a gente trabalha com elas, a gente faz um processo de limpeza, entre aspas, né? De trabalhar os traumas que a pessoa viveu, só que ela volta para casa dela, os pais continuam usando drogas, o pai continua preso, continua na casa abrigo, né, isolado do pai e da mãe, continua vivendo uma situação que não é confortável para ela. Então ela continua no estresse, de uma certa forma. Então o objetivo de, quando o paciente está em fase de estresse, entender o que se passa, faz com que facilite para ele sair do processo. Agora, um paciente que está em fase pós-estresse, ele precisa entender qual é o estresse que ele está vivendo? Também. Não, porque ele está resolvendo. Eu já vi terapeutas fazerem assim: não, esse sintoma é sintoma de fase pós-estresse. Agora já está resolvendo, agora pronto, tu já vai sair desse sintoma. Não, né? Porque se há uma situação, sim, você resolveu em parte o sintoma, por isso tem a alteração. Mas se por algum motivo você reativa aquela situação, se por algum motivo tem um trilho do conflito que faz você relembrar aquilo que aconteceu, você vai voltar no sintoma. Por isso que muitas vezes não funciona só dizer, não, você está resolvendo, tá já saindo do estresse, porque não está resolvido necessariamente. O Hammer coloca, né, ele fala que quando a pessoa sai do estresse, entra na fase de resolução. Mas resolução não é um bom nome, né? Uma boa palavra para isso, porque ele está pós-estresse. Mas o pós-estresse não significa que ele não pode voltar ao estresse da mesma situação. E aí ficar numa situação pendente que não vai se resolver. Então, por isso é importante ele entender o que causou o problema para ele, para que ele possa, enfim, não ficar reativando aquela alteração. Ou, se acontece de novo, que eu possa, de novo, tá tudo bem. É aquilo lá. Eu posso sair daquela situação mais rápido. Eu não preciso ficar remoendo aquilo muito tempo, porque quanto mais eu remoo, mais intenso é o processo. E se fala muito que quando eu posso rir do problema, eu saio mais fácil dele. Né? Porque ao invés de eu de novo aquilo acontecendo, brincadeira, mas tudo bem, vamos lá. Então eu mudo a forma de ver aquela situação, porque eu deixo de ver com raiva para ver de uma forma mais amena daquela situação, e eu acabo saindo mais facilmente daquele sintoma, daquela alteração. Não sei se faz sentido as situações. Faz sentido, sim. E o fato de realmente a gente ter a informação indiferente da fase, a gente vai melhorar alguma coisa. Ou o fato de eu sair mais fácil, ou de eu não estar entrando nesses conflitos e voltar todo a questão do gráfico novamente e tudo isso. Existem algumas coisas também, Ivan, que aparecem, parece que sempre mais à noite. Eu acho que eu, como
com os 2 pequenos em casa, a gente vê que às vezes passa o dia bem, tá brincando, tá correndo, chega à noite não dorme bem, ou tem as febres, né, tendem às vezes a iniciar ali à noite. E daí vai dizer, porque se agitou demais, porque brincou demais, amanhã, ou faz um xixi na cama, daí amanhã não vou dar mais água pra ele depois da janta. Então, assim, existe também essa questão do porquê à noite, ou porquê desse momento ter algumas questõezinhas? Em geral, um lado tem uns lados a se observar também, né? Que o contexto hoje em dia é que pai e mãe que trabalham também, eles acabam ficando longe da criança o dia inteiro. Então, de uma certa forma, para aquela criança pode ser durante o dia uma fase de estresse, porque eu estou me sentindo abandonado, estou me sentindo longe dos pais. E à noite os pais chegam e eles estão junto comigo, então eu relaxo também, né? De uma certa forma eu saio daquele conflito, só que lembrando sempre que a gente sai do conflito à noite, mas existe um pico na fase de resolução, a fase da vagotonia, que é um pico hipersimpático tônico. Então, após eu sair do estresse, eu tenho uma fase nessa fase pós-estresse, mas tem os momentos depois um pico. E esse pico pode ter um acordar de madrugada, pode ter um pico de perda de urina, pode ter um pico de tosse, um pico de espirro, um pico de soluço, mas é ter algum sintoma de hiperestimulação do sistema nervoso simpático de madrugada que faz eu ativar. Então eu ligo um alerta, ou tenho um terror noturno, ou tenho uma hiperestimulação naquele momento. Isso pode acontecer não somente na fase da noite, né? Pode acontecer durante o dia, porque a gente tem também crises, né, epileptóides durante o dia, mas é muito frequente pelo fato de que a noite é a fase da vagotonia. Então aumenta o sistema nervoso parasimpático para que eu possa relaxar e reestruturar. Eu tô fora da guerra, agora eu posso sentir meus probleminhas, meus sintomas, minhas dores. O corpo agora começa a se corrigir, digamos assim, né? Então nessa fase de correção vai ter as inflamações, vai ter os sintomas, vai ter os incômodos, para que daí volte à normalidade o tecido e fique bem. E esse pico de crise epileptóide é uma reativação daquele órgão e tecido. Então ele estava disfuncional, agora eu tenho uma reativação dele, então acorda, religa ele para que ele possa voltar ao normal. E aí nessa fase pós-crise epileptóide tem a vontade de urinar várias vezes também, para eliminar o líquido em excesso do edema que foi provocado durante a fase PCL-A. Então aumentou o líquido, o edema naquela região, né, para que aquele órgão fique mais irrigado com sangue, tenha mais nutrientes, para que flua melhor o funcionamento de reestruturação. E aí a fase de crise epileptóide dá uma ligada nesses canais coletores do rim para que possam eliminar aquele líquido em excesso que ficou devido ao edema cerebral e devido ao edema do órgão. E aí pode voltar à normalidade. Espero que todos tenham gostado dessas informações de hoje aí do podcast Vá na Origem. Vai ficar gravado então nos canais de podcast para você ouvir o áudio, então exatamente para facilitar para você que durante uma viagem, durante atividade física, durante algum momento que você às vezes não pode ficar assistindo, mas que você possa lá ficar ouvindo essas informações e se inteirar do mundo da origem emocional dos sintomas. Meu nome é Ivan. Eu sou a Maísa. Obrigado pela tua participação e deixa sua dúvida aí no podcast ou no canal do YouTube, para que daí depois eu vou responder as dúvidas ou fazer, quem sabe, um podcast respondendo para você. Estamos aqui, eu e Maísa, fazendo esses podcasts para responder as dúvidas das pessoas que estão aí querendo saber mais sobre a origem emocional do sintoma. Um grande abraço e eu te vejo no próximo momento. Tchau!